Surgindo como o ápice do radicalismo da marinha, a justiça preconceituosa, o almirante Ryokugyu chegou em Wano derrotando os feridos generais de Kaido, King e Queen e todos os remanescentes dos Piratas Feras, e prometendo arrancar a cabeça de Luffy. Mas os atos deste novo personagem podem indicar que ele tem motivações escondidas muito diferentes daquelas que ele demonstra, motivações nobres que podem ser mais leais a Garp, a Sword ou até mesmo, quem sabe, ao exército revolucionário. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é de uma teoria em relação às reais lealdades e intenções de Ryokugyu, o almirante Aramaki que acabou de ser apresentado no anime de One Piece. Antes de começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e também tenho que avisar que vou ter alguns spoilers do mangá, mas de coisas que daqui a pouquinho vão ser mostradas no anime também, né? Algumas delas já no próximo episódio, que eu vou fazer pra gente conseguir ter uma visão geral de tudo o que o Aramaki já fez na obra de One Piece. Eu peguei todas as cenas em que ele aparece, as falas dele, pra conseguir montar essa teoria. Dito tudo isso, então, bora pro vídeo, começando com as coisas que ele faz agora que foram mostradas no anime. Primeiro, o Ryokugyu ele chega em Wano contrariando as ordens do seu superior, Akainu, e a primeira coisa que ele faz é recuperar a natureza de Wano que foi destruída pelas décadas de exploração industrial que o Kaido fez no país. Depois disso, ele aniquila os remanescentes do Kaido, né, os remanescentes dos Piratas Feras. Então ele não matou ninguém, né, ele poderia ter matado, mas aparentemente ele não matou ninguém, mas ele deixou completamente incapacitados o King, o Queen e todos os outros que estavam ali se reunindo, os Piratas Feras que sobraram estavam escondidos na antiga prisão de Udon ali em Wano, se reunindo, né? Quem sabe se daqui uns 2 anos já totalmente recuperados, totalmente já reestruturados, eles poderiam tentar uma revolução ali em Wano, poderiam tentar recuperar o poder. King e Queen dariam problemas para Momonosuke certamente, e a gente nunca sabe se o Kaido está realmente morto, ele poderia voltar e já encontrar o seu bando bem estruturado para recebê-lo de volta, isso sim seria problema. Só que o Aramaki chegou, destruiu todos esses caras e já chamou um navio da marinha para levá-los sob custódia. Então essa possibilidade de no futuro nós termos uma rebelião não existe mais, né? Todos eles agora estão presos. Em relação a termos de força, a gente não vai nem falar muito aqui, porque o próprio Aramaki ele fala que o King e o Queen eles estavam com os corpos já à beira da morte, né? Eles não tinham nem 1/10, nem 1% da força que eles apresentaram durante as batalhas contra o Sanji e contra o Zoro. Uma outra coisa que o Aramaki demonstra é uma certa idolatria ao Akainu, né, ao Sakazuki, o almirante de frota. Só que ele chega aqui desobedecendo ordens diretas dessa pessoa que ele tanto admira. Ele diz que é para impressionar o Akainu, né, e tudo isso pode fazer parte de uma personalidade de disfarce que ele tem para que ele não levante suspeitas das verdadeiras intenções dele. Agora vamos entrar em coisas que serão mostradas no episódio da semana que vem do mangá de One Piece. Primeiro, ele entra em confronto com os Bainhas Vermelhas e com Momonosuke. Ele ataca essas pessoas, mas de novo não mata ninguém e nem tenta levar ninguém preso dessa vez. Os remanescentes do Kaido ali, eles eram criminosos, né? São piratas que eram buscados pelo governo mundial. Os Bainhas Vermelhas não. Então ele só feriu, deixou ali e também ele acaba indo embora sem tempo de chamar um navio. Depois ele toma um Borobreath do Momonosuke ali, e segundo a nossa teoria, se ele realmente estiver escondendo as reais intenções dele, ele já pôde testar o poder do novo Shogun de Wano, do novo líder de Wano, vendo que essa é uma pessoa que sim, tem condições de se proteger contra ataques maiores. Em outra aparição dele, essa mais distante no mangá, então se você ainda não viu e não quer spoiler, eu sugiro que você dê uma pausa aqui. Quando a tela voltar a ficar colorida, é porque eu acabei de falar disso e você pode assistir. Em outra aparição, a gente está vendo o flashback do que o Sabo fez em Marijoa, né, na terra sagrada de Marijoa, quando ele e os outros generais do exército revolucionário invadiram ali, e eles foram combatidos diretamente pelo Fujitora e pelo Aramaki, né, os dois almirantes que estavam ali combateram essas pessoas cara a cara, e o Fujitora deixou eles fugirem. O Aramaki aparentemente ficou bravo com o Fujitora, mas não conseguiu impedirem. E agora vamos relembrar a primeira conversa que o Aramaki tem em toda a história do anime. A primeira vez que ele aparece, mas só em silhueta, sem mostrar a verdadeira face, sem falar dos seus poderes, nem nada do tipo. Ele aparece conversando com o Fujitora e de novo desobedecendo uma ordem direta do Akainu, que era de levar o Fujitora sob custódia. O Fujitora tinha deixado o Luffy fugir em Dressrosa, então o Sakazuki tava puto com ele. E o Aramaki fala, ó, o almirante de frota quer que eu te leve pra ele, mas eu não vou fazer isso, fica tranquilo, é nóis. Ele ainda se diz preguiçoso e pergunta do Vegapunk em um tom amigável, né? Então
tudo isso que a gente tem em relação ao Aramaki não demonstra nada desse tom preconceituoso que ele fala, né? Ele falando, por exemplo, de Wano, que uma nação filiada, não filiada ao governo mundial tem que aguentar as consequências sim, que o mundo precisa dessa hierarquia do poder preconceituosa para que a ordem seja mantida. Esse discurso dele é muito escandaloso, né? Ele chega num ápice de radicalismo da Marinha maior até que o do próprio Akainu. Se a gente for lembrar bem, quando a gente tinha os 3 primeiros almirantes, nós tínhamos uma régua de justiça da Marinha, com o Aokiji ali sendo o mais próximo ao Garp, né? Alguém que não confia em tudo que a Marinha faz, não segue cegamente e tem os seus próprios ideais de liberdade ali. A gente tem o Borsalino entre eles, que é o cara que faz o que mandarem. Se mandar ele fazer uma coisa que parece mais com que as coisas que o Aokiji faria, ele vai fazer. Se mandarem ele fazer uma coisa mais radical, que parece mais com o que o Akainu acredita, ele vai fazer. Então, ele é aquela justiça preguiçosa. Enquanto nós temos o Akainu, que é um pouco mais radical, né? Ele acredita um pouco mais nessa ordem da Marinha. Nós temos agora o Fujitora, que vai além dessa moral e dessa ética do Aokiji. Ele é um pouco mais radical para esse lado. Ele deixou o Luffy fugir de cara. Ele acabou até ajudando em diversos momentos. E ele quer combater esse problema da Marinha de dentro, ele quer acabar com os Shichibukai também, então ele é muito mais para esse lado ético, né? Então ele é muito mais pró-justiça mesmo, não a justiça da Marinha, mas a justiça de fato, a justiça de proteger os indefesos. E a gente teria o Aramaki sendo o mais preconceituoso, o mais radical de todos eles, até mais que o próprio Sakazuki, com esse discurso dele de que os deuses deste mundo mandam em tudo porque precisa ser mantida uma ordem e ao resto do mundo cabe apenas abaixar a cabeça e obedecer. Né? Então ele surge com esse discurso absurdo, só que as intenções dele que a gente teve na obra até agora demonstram sim que ele pode estar escondendo alguma coisa. Ele pode até ser um infiltrado do exército revolucionário dentro da Marinha, e esse puxa-saquismo que ele faz aí junto com a Akainu justamente é para ele esconder as reais intenções dele, né? Não, esse cara me ama, ele me idolatra, tal, não sei o que, não vou ficar tão de olho nas coisas que ele faz. Ele me desobedeceu porque ele queria me surpreender, pô, entendeu? Ele me desobedeceu ali no Fujitora porque eu também não ia fazer nada contra o Fujitora, ele continua sendo almirante. Eu só queria dar uma liçãozinha nele. Nisso o Aramaki vai conseguindo fazer as coisas que ele realmente quer fazer. Então vamos analisar de novo tudo o que ele fez até agora pra gente chegar na conclusão, nas considerações finais do vídeo. Então ó, os atos dele nenhum foi de antagonista, tá? Ao derrotar os remanescentes do Kaido, ele impede a possibilidade de uma rebelião no futuro. Ele ajudou muito na recuperação ecológica de Wano, algo que demoraria décadas para ser conquistados. E ele provou a força de Momonosuke antes de decidir ir embora. Quando ele foi pedido também para capturar o Fujitora, ele se recusou, e quando o exército revolucionário invadiu a Terra Sagrada, ele também não conseguiu pegar ninguém de prisioneiro e ainda estava presente na hora que estes generais do exército revolucionário conseguiram escapar. Então eu quero saber o que vocês acham em relação ao nosso grande touro verde Aramaki em todos os atos dele, tanto no anime quanto no mangá, para saber se ele realmente é tão fiel à Marinha e tão preconceituoso assim em relação às pessoas abaixo dos dragões celestiais, ou se ele é alguém que esconde um propósito muito mais nobre, um propósito mais próximo até a Sword, né, que a gente vê o Kobe, o Drake e tudo mais, ou ao exército revolucionário do Dragon. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comente aqui embaixo, manda para os amigos também, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.